certeza você deve se lembrar da avaliação que nós fizemos do Citroën Aircross aqui no NA. Se não lembra de todos os detalhes, a gente tem ainda nos arquivos do site todas as matérias que foram feitas e também os vídeos que eu fiz num percurso meio parecido com esse que nós vamos fazer com o C3 Picasso. O Aircross e o C3 Picasso, como todos já sabem, são exatamente o mesmo carro. A Citroën lançou primeiramente o Aircross para aproveitar o interesse do mercado brasileiro, esse tipo de carro com estilo aventureiro, e para fazer um impacto maior no lançamento. Ou seja, você lança a primeira versão aventureira e depois a versão normal, uma minivan como qualquer outra. O impacto foi bom, o modelo teve boas vendas no começo, apesar de um preço alto. E agora, mais recentemente, nós vimos o lançamento do C3 Picasso, que é basicamente também o mesmo carro vendido lá na Europa, com diferença de que aqui nós temos o interior mais simples, também o painel falta alguma coisa em comparação com a versão europeia, e também é claro que aqui nós temos o motor 1.6 que a marca já usa em vários modelos, como por exemplo o C3 e também o C4. Na época que eu comentei a respeito do Aircross, falamos sobre dois aspectos do modelo que foram também em destaque na maioria das avaliações feitas pela imprensa automotiva aqui no Brasil. Nós destacamos o desempenho relativamente fraco de um carro desse peso, que no caso do Aircross tinha mais de 1.300 kg, com um motor, se não me engano, até mais de 1.400, alguma coisa assim, um peso assim quase maior do que de um sedã médio. O peso de um carro desse com motor 1.6. Então fica ali uma relação um pouco distorcida. Na verdade, o Aircross deveria, e o C3 Picasso, eles deveriam ter um motor 2.0, né, e não 1.6. Além do desempenho relativamente fraco, nós também destacamos o alto consumo de combustível dentro da cidade, tanto usando álcool quanto gasolina. E só que nesses dois pontos, nesses dois defeitos que a gente notou no Aircross, notamos uma melhora no caso do C3 Picasso. Por que eu digo isso? O C3 Picasso tem um peso menor. De acordo com a informação da Citroën, são 1.287 quilos. Então é uma diferença considerável entre o Aircross e o C3 Picasso. Isso ajudou tanto no consumo quanto no desempenho. No consumo foi pouca coisa. A gente notou que o consumo do C3 Picasso também é bem aquém do que deveria ser. Mas com relação ao desempenho, eu notei uma boa melhora, uma boa diferença. Parece que o C3 Picasso está mais disposto, ele tem mais ânimo para encarar uma subida, para você fazer uma aceleração mais forte e conseguir uma velocidade adequada dentro da cidade, mesmo em subidas, mesmo também com o carro cheio, com 5 pessoas. Então isso é um detalhe animador para quem viu a nossa avaliação do Aircross e também viu outras avaliações comentando a respeito do desempenho ruim e se interessou agora no C3 Picasso, na versão sem todos aqueles plásticos que na verdade servem só para deixar o carro mais pesado, mas ficou com receio, porque na avaliação lá do Aircross falou que o desempenho é muito ruim. Então, se esse for o caso, se você tiver ficado desanimado com esse detalhe, vale a pena ir até uma concessionária da Citroën e fazer o test drive. Você vai ver que
apesar de ainda ser um motor subdimensionado para um modelo desse porte, desse peso, e ainda por cima um modelo que é familiar, né, que vai levar muita gente, vai levar a porta-mala cheio e vai fazer viagens longas, apesar de o motor ser pequeno, ser fraco, você tem uma melhora de desempenho com relação ao Aircross. Aí, falando a respeito dos outros detalhes do C3 Picasso, de modo geral, nós temos os mesmos pontos positivos, as mesmas qualidades para mencionar do que foi mencionado no outro modelo. A posição de dirigir é muito boa, a visibilidade é típica de modelos desse porte da Citroën, uma visibilidade boa que existe não só no C3 Picasso, mas também em outros modelos, outros minivans que a marca comercializa, como o Xara Picasso, o C4 Picasso também, C4 Gran Picasso. O para-brisa a Citroën chama de panorâmico, né? Ele não é panorâmico no verdadeiro sentido da palavra, mas ele realmente entrega uma visibilidade maior do que o normal. Aí nós temos também a ajuda daquelas pequenas colunas ali na frente, que não atrapalham muito a visibilidade, formando como se fosse uma peça só. Aqui, tanto o para-brisa quanto esses pequenos vigias laterais. Aqui dentro, no interior do C3 Picasso, a gente vê um acabamento, apesar de não ser de muita qualidade, aqui em cima ser um plástico rígido, tudo ser plástico rígido, inclusive a porta, é um acabamento que tem uma qualidade boa. Tem alguns detalhes aqui nesse chamado Black Piano que eles falam. O volante tem um detalhe aqui em alumínio. Então temos também aqui esses aros em alumínio, ou pelo menos um material que imita alumínio aqui ao redor das saídas de ar. Então aqui dentro você se sente num modelo que, como podemos dizer, que valeu a pena você ter pago aquele valor pelo C3 Picasso. Apesar de ser uma minivan cara, assim como outras também no segmento, o C3 Picasso é um pouco mais caro. Essa unidade exclusiva com o câmbio manual sai por pouco mais de 58 mil reais. É um valor alto em comparação com alguns concorrentes diretos, só que é o preço da novidade, né? Um modelo com visual mais moderno, com algumas soluções de estilo e também de espaço interno mais avançadas do que outras minivans. Então, de modo geral, a pessoa que tem interesse em comprar um carro desse segmento deve sim ir até uma concessionária fazer um test drive, que vai gostar de alguns pontos positivos.